Vascaíno do Cerrado. Fala galera, Vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo da ressaca do dia seguinte, depois de mais uma derrota vexatória, mais uma vergonha para o torcedor vascaíno do Maranhão e do Brasil todo, né? Depois daquela apresentação bizonha de um treinador estagiário e de um elenco limitadíssimo, como eu falei ontem, né? Se a gente tem um time fraco, imagina o elenco do Vasco. Mas vamos atualizar aqui trechos do que o Maurício Souza falou depois do jogo e vou trazer uma denúncia muito séria sobre essa quadrilha que tomou de assalto o Vasco da Gama, e muita gente coloca a mão no fogo, inclusive jornalistas, para essa trupe que fez de tudo para fuder com o Vasco da Gama. Depois aí de falar para você se inscrever no canal, deixar o joinha, o like, e do nosso patrocinador, o parceiro, a 1xBet, que é patrocinador do canal Vascaíno do Cerrado, né? Eu vou trazer um destaque de um jogo de hoje, que é o Cruzeiro, que já é campeão do primeiro turno com a derrota do Vasco, vai enfrentar o Novo Horizontino jogando em casa, estão pagando 1,56 na vitória do Cruzeiro, 3,68 no empate, 6,15 na vitória do Novo Horizontino. Quer fazer uma fezinha? O link está no primeiro comentário fixado, primeiro depósito eles dobram em bônus para você fazer apostas aí na 1xBet, beleza? Olha, o Vasco perdeu, o elenco, como eu falei, é limitado, a gente foi para o Maranhão com vários desfalques, de vários desfalques, os principais jogadores, ou jogadores que vêm atuando como titulares e rendendo, como o Thiago Rodrigues, o Andrei Santos e o Figueiredo, né, fizeram falta na partida de ontem, e o técnico Maurício Souza falou sobre esse desfalque, né, falou da força do Sampaio Corrêa jogando em casa, um time que não perdeu na Série B, eu tinha falado isso antes, né, isso não é desculpa, não é muleta, o Vasco tem que sobrar nessa Série B, mas com esse elenco o Vasco é só mais um time na Série B. Vou deixar aí o Maurício Souza falando para você a respeito dos desfalques e do jogo. Então, eu sempre respondo da mesma forma. O jogo passado nós também tínhamos desfalques, nós ganhamos o jogo e eu falei que eu não costumo ficar lamentando quem não está aqui e sim valorizando quem está. E também falei que são jogadores que, e repito, né, todos esses que você citou são jogadores importantes para a equipe, jogadores de representatividade, jogadores que cumprem bem função, jogadores de técnica bem desenvolvida. É claro que todo desfalque para a gente vai ser sempre sentido, né? Mas eu não reputo a derrota de hoje em função do desfalque, seria covardia de minha parte achar que por conta do desfalque a gente não conseguiu a vitória. O que aconteceu hoje é que a gente não conseguiu fazer o nosso melhor, a gente não conseguiu traduzir a nossa ideia, né? Para esse jogo, para esse campo. A gente volta a falar, não como desculpa, mas a gente sabe da força do Sampaio aqui dentro. É um time que explora muito bem as questões do campo, as transições. Nosso time foi avisado, nosso time foi para campo consciente, mas infelizmente aconteceu. Então é claro que os desfalques eles vão sempre fazer falta, mas a gente tem jogadores que estão prontos para substituí-los. Fora o jogo. Bom, no outro trecho ele vai falar sobre terça-feira. Agora não tem como a gente ficar lamentando a derrota para o Sampaio Corrêa, montar esse time, né, que deve treinar hoje no Maranhão, viaja para segunda-feira também treinar visando o jogo contra o Ituano para fechar aí o primeiro turno da Série B, tá? E o Vasco vai contar com a volta de vários jogadores, como eu falei aqui, os que estavam suspensos, o Nenê, que jogou um tempo, deve estar mais pronto fisicamente para aguentar mais que um tempo. O Palácios pode estar de volta também junto com o Getúlio, e é um jogo importante porque vai ser a apresentação do Alex Teixeira para a torcida do Vasco. Então ele falou sobre essa apresentação, sobre já pensar no jogo de terça-feira também. Como você falou, eu acho que a motivação por jogar na terça-feira, estádio lotado, a apresentação do Alex, a importância do resultado pra gente, é um grupo muito consciente do que tem que ser feito. É claro que às vezes acontece o revés, né? Às vezes a gente não atua bem, né? Às vezes o resultado não vem, porém a gente vai continuar trabalhando da mesma forma. Como eu falei, um grupo extremamente profissional, que sabe das suas responsabilidades, que sente a derrota, mas que não tira do foco, né? Agora mesmo o vestiário estava falando que a gente não tem tempo para lamentar, nem muito para comemorar, nem para lamentar. Então eu tenho certeza que a gente vai ter aí amanhã e segunda, né, para ver as condições dos atletas. E na terça-feira vai estar em campo aquilo que a gente tem de melhor, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo e vai sair com os 3 pontos, que pra gente é muito importante.
coisa que muita gente está querendo saber é como que o Alex Teixeira vai ser encaixado nesse time do Vasco, né? Se ele vai jogar como meia, se ele vai jogar como atacante do lado esquerdo, atacante do lado direito, um falso 9. E na coletiva o Maurício Souza deu ali dicas ou indícios de como ele vai aproveitar ou deve aproveitar o Alex Teixeira no time titular do Vasco. Mas tudo isso, lógico, depois de uma conversa que ele vai ter com o Alex Teixeira para saber do Alex Teixeira aonde ele se sente melhor, porque vai ser o Alex Teixeira e mais 10 aí nesse elenco, nesse time, no resto aí da Série B, ou o segundo turno inteiro da Série B. Lembrar que ele deve estrear contra a Chapecoense, jogo que está marcado para o final desse mês. Maurício Souza falando aí sobre aonde deve jogar o Alex Teixeira. O Alex é um jogador versátil, né? Ele pode tanto jogar aberto, né? Como pode jogar de 10 ou até mesmo numa situação mais avançada de 9, né? Um 9 que se movimenta mais, não tão fixo entre os zagueiros. A gente precisa ver como é que ele está, precisa sentir nos treinamentos, precisa conversar com ele também para ver aonde ele se sente mais à vontade nesse momento. Mas é um jogador com uma qualidade, eu tenho certeza que aonde a gente for usar ele vai acrescentar muito. Para finalizar esse vídeo, eu vou trazer uma denúncia muito séria, né? Teve a live ali lá do Resenha com o Mauro Bremer, meu amigo Mauro Bremer, que faz as lives toda sexta-feira lá no Fala Vascaíno, né? Do Aquiles, da galera lá do Fala Vascaíno. E lá os professores participaram da live, falaram das demissões em massa que o Vasco fez no Colégio Vasco da Gama. E ali eles fizeram a denúncia sobre os computadores. O professor Wilson foi perguntado sobre os computadores que foram doados numa ação do Aquiles, do Fala Vascaíno, né, para o colégio Vasco da Gama. Vou explicar melhor. O Aquiles levantou mais de 20 mil reais em 10 meses numa luta pedindo para sócio, para agentes, para torcedores, dinheiro para ajudar o Colégio Vasco da Gama. Isso é porque ele é muito criticado, mas olha o trabalho que esse cara faz. Foda o trabalho que o Aquiles faz para ajudar aí os sócios e as pessoas do colégio. Por isso você vai ver o Aquiles revoltado nesse vídeo aqui, nesse trecho que eu vou trazer para você. Então ele levantou essa grana e já foi uma celeuma para ele entregar esses computadores e saber se foi comprado esses computadores. Aí agora vem o professor que é diretor do colégio, o senhor Wilson, professor Wilson, e fala que esses computadores não chegaram no colégio. Ele certamente não fez acusação nenhuma, falou que não sabe se eles estão por lá, se o Horácio Júnior, que é o VP de História e Responsabilidade Social, esse que é o responsável pela demissão em massa do colégio, esse Horácio Júnior, que é o responsável pelos troféus do Vasco enfiados numa Kombi como se fosse lixo, esse que é o VP da lacração, esse aí que é o cara das causas dentro do Vasco, esse cara aí é que tem que dar conta dos computadores. Ele, você vai lembrar dele, eu trouxe um vídeo aqui, quando estava tendo fila lá para poder fazer o teste, quando voltou a torcida, ele furando fila lá em São Januário. Então esse canalha aí, ele tem que dar explicações de aonde estão os computadores doados para o Colégio Vasco da Gama, porque segundo o diretor e a professora Márcia, que estavam lá no colégio, até hoje esses computadores não chegaram no colégio. Então eu vou deixar aqui o trecho onde o professor fala, né, e ele dá a entender que não é só o computador, outras doações estão sumindo, e aí coisas que ele falou que prefere não falar, que são muito sérias, né, para aí você ver a quadrilha que tem dentro do Vasco da Gama. E aí, para finalizar, o Aquiles em um desabafo. Segunda-feira, amanhã, ele tá lá no Vasco e quer saber aonde enfiaram os computadores doados pela torcida para o colégio Vasco da Gama, né? O Vasco precisa dar uma explicação do que fizeram. Não tô dizendo que roubaram, mas aonde estão, porque o destino que era para ele ter tomado, ele não tomou, né? Como a Ambev aí, que saiu do Vasco agora, né? Que deu grana que era para o futebol feminino e desviaram a grana do futebol feminino, deu grana que era para poder ajudar na reforma do calabouço, depois descobriu-se que a reforma foi um lixo. Enfim, aonde é que está os computadores? Estão os computadores doados para o Colégio Vasco da Gama. Vou deixar aí o professor falando e o desabafo do Aquiles, desejar para você um domingo abençoado, um grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. O Aquiles está perguntando sobre esses 6 computadores que ele acabou fazendo essa campanha. Quer dizer que vocês não receberam nenhum desses computadores, não chegou a vocês nenhum desses computadores que o próprio Aquiles, junto com o canal Fala Vascaíno, fez a arrecadação?
Mas travou isso. Na escola não chegou nenhum. Pode ter chegado até a mão do Horácio, pode estar guardado, pode estar arquivado em algum canto, mas não chegou. E um detalhe importante, quando o Aquiles começou essa campanha, que foi atrás até do Dionísio, que é um irmãozinho muito forte também, não sei se não, simplesmente não me deixaram nem chegar ao Aquiles, que ele ia lá na sala do Horácio para conversar e tudo, e eu tentava me aproximar e eu era impedido de chegar a ele, para você ter uma ideia. Eu nunca consegui dar um abraço de agradecimento ao Aquiles pelo que ele fez. Então eu quero deixar aqui agora, ao vivo, o meu abraço, que eu não consegui dar a ele, um abraço virtual, pelo que ele fez, que é um cara fantástico, fantástico, mas infelizmente não deixaram nem a gente se aproximar dele, né? E aí dizem que esse computador foi comprado, está guardado, está lá, que eu vim para a escola, mas foi o que a Márcia falou. Eu saí em fevereiro, a Márcia saiu agora e não viu nem a cor desse computador. E outras coisas mais, né, que eram jogadas para o clube, do clube para a escola, que não chegavam. Doações que foram feitas para distribuição de cesta e ficou lá um monte de tempo lá. Não vou nem me alongar mais, porque é coisa seríssima, sabe? Seríssima. Eu acho que não cabe ficar falando em live, de repente, numa outra oportunidade, eu já tomei muito tempo de vocês. Eu estava aqui vendo o programa de vocês, aí o professor entrou aí, falou que ele ainda nos receberam os computadores, que eu fiz uma campanha do Fala Vascaíno e conseguimos arrecadar 21 mil e poucos reais e demos aí para esse cidadão aí, para o Colégio do Vasco, esse cidadão aí, o Horácio, né? E agora eu fiquei preocupado em querer saber aonde estão esses computadores, já que os computadores foram a torcida do Vasco que deu, entendeu? E o professor está falando que eles não receberam os computadores. Então eu vou te fazer uma pergunta, Horácio. Cadê os computadores, os 6 computadores que a torcida do Vasco deu 21 mil? Você me mostrou nota, me mostrou tudinho. Me mostrou os computadores, tirou foto, saiu do grupo. Cadê? Os professores estão falando que... Tenta entrar em contato com esse professor aí, para ele entrar na live. Eu vou querer saber aonde estão os computadores, já que os computadores eram os professores. Tá onde essas porra? Aonde que tá essas porra? Eu vou querer saber aonde tá essas merda. Você tá ouvindo aí, Horácio? Você tá ouvindo? Você vai ter que dar esses computadores pros professores do Colégio Vasco da Gama. Tu tá ouvindo? Você tá ouvindo, porra? 21 mil reais, 10 meses, pedindo para um monte de torcedor contribuir. E você, cadê os computadores pros professores? Cadê essa porra? Tu vai ter que prestar conta dessa porra. Eu quero ver essa porra, esses computadores no colégio. Tá ouvindo aí, ô VP? Você tá ouvindo aí? A gente vai conversar, meu. Eu vou no Vasco, eu vou querer ver esses computadores nas salas de aula. Os torcedores deram dinheiro, os computadores dos professores dão aula para os alunos. Eu quero saber aonde estão essas merda. Estão ouvindo aí, Horácio? Eu vou aí, porra. Eu vou falar contigo. Valeu? Esse aqui é o meu recado. Eu quero ver esses computadores na porra do colégio. Os torcedores deram dinheiro pros computadores e pro colégio. Cadê essas merda? Anota aí. Valeu.